Olá pessoal, começando aqui mais uma edição extra do CV Connect Sports. Estamos de férias, mas assim, como a gente disse, né? Novidades na CBF, a gente entraria aqui para falar com vocês, né? Porque a CBF está vivendo um processo de eleição e, enfim, e seria no meio das nossas férias. Então a gente para aqui. Eu paro um pouquinho as nossas férias para poder falar com vocês sobre essa demissão aí do Fernando Diniz e essa recondução aí do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, né? Recondução através do STF. Muito bem. Primeiro eu queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, é muito importante para o nosso canal. Compartilhe, enfim, comente, enfim. E também no Spotify. Se você não sabe chegar no link do Spotify, vai estar aqui na descrição o link do Spotify para você acompanhar a gente lá toda terça e sábado, 7 horas da noite, né? E quando tem programas ao vivo, aqui no YouTube, segunda e sexta, às 8 da noite. Tá certo? Então é isso. Gente, é o seguinte, essa semana duas mudanças na CBF, né? Duas mudanças na CBF. E vamos aqui discorrer sobre elas. É o seguinte, primeiro, o STF revogou um pouco, uma parte só, da decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro e botou de volta o presidente Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Por quê? Porque é o seguinte, nessa sexta-feira, dia 5 do 1, seria o último dia de inscrição para o pré-olímpico de 2024, que vai rolar na Venezuela. E esse pré-olímpico é organizado pela Conmebol. E a Conmebol não aceita que seleções disputem torneios dela sem ter presidentes, né? Então o Gilmar Mendes revogou. Gilmar Mendes, através do STF, revogou a decisão de afastamento do Edinaldo Rodrigues, justamente para que a seleção brasileira possa se inscrever para o pré-olímpico e, consequentemente, disputar as Olimpíadas em caso de conseguir a vaga dentro do pré-olímpico. Pré-olímpico que vai ocorrer em fevereiro na Venezuela e as Olimpíadas em julho/agosto em Paris, né? A questão é o seguinte, que o nosso glorioso Edinaldo Rodrigues voltou espumando, né? Voltou espumando, com raiva, vamos dizer assim. E simplesmente tomou a decisão, hoje, ele como presidente da CBF pode fazer isso, evidentemente. Só lembrando que a decisão do, do Gilmar Mendes ainda não foi julgada. Então, o que que acontece? Ele pode voltar, só que a decisão de fazer uma nova votação ainda não foi julgada no mérito. Então, o, o presidente Rinaldo Rodrigues está aí até o dia da votação. Até o dia da votação vai ocorrer a eleição, com certeza, resolvendo esse imbróglio jurídico, o Edinaldo Rodrigues deve sair da CBF e aí vai para a eleição para a gente ver quem é o presidente ou não da CBF de fato, né? Se vai ser Reinaldo Carneiro Bastos ou se vai ser o Luiz Sveiter, né? Que são os dois aí principais postulantes ao cargo de presidente da CBF. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, agora, nessa sexta-feira, o Edinaldo voltou à cena, voltou a ser presidente da CBF por meio dessa decisão do Gilmar Mendes e simplesmente disse que quer Dorival Júnior à frente do comando técnico da seleção brasileira. E também demitiu o Fernando Diniz, que era o técnico interino, mas que estava contratado até o meio do ano que vem. A questão é o seguinte, nesse processo todo, gente, me parece que a CBF está perdidaça. Perdidaça, não sabe o que quer, porque se você trocar Fernando Diniz por Dorival Júnior, você vai trocar de esquema completamente. Completamente. O Fernando Diniz não era nem para ter sido presidente, não era nem para ter sido dirigente de futebol.
Dirigente de futebol, não, perdão, técnico de futebol da seleção brasileira. Eu acho que teria chance. A questão é a forma como foi. A forma como foi. O Fernando Diniz não poderia ter dividido Fluminense com a seleção brasileira. Simples assim. Não poderia ter dividido o Fluminense com a seleção brasileira, porque obviamente, a cabeça do Fernando Diniz estava mais no Fluminense do que na seleção brasileira. Eu acho que a longo prazo esse sistema do Diniz daria certo na seleção brasileira. A longo prazo, não a curto prazo. Então, eu acredito que, por exemplo, você tem uma Libertadores pela frente para jogar. E você tem um confronto lá com Colômbia e Argentina e com Uruguai para jogar. O que você coloca na tua cabeça como prioridade? Você coloca a Libertadores, evidentemente. Porque é o teu clube que está pagando. É o teu clube que está jogando. Você é funcionário daquele clube, né? Então, esse sistema de dividir o treinador com o clube, com a seleção, não deu certo. Não que o Diniz seja ruim, não que o sistema do Diniz não seja inovador, não seja, como se diz, não seja dos melhores, mas no caso da seleção brasileira, você tem que ter um cuidado especial com a seleção brasileira. Você tem que ter um cuidado praticamente exclusivo com a seleção brasileira. E eu vou dizer uma coisa para você. É o seguinte, essa bola estava cantada, essa demissão estava cantada há muito tempo. Eu acho que o Fernando Diniz confiou demais no trabalho e confia muito no trabalho dele. É claro, você tem que confiar no trabalho, só que você tem que ter um pouco de ressalva também. Um pouco de ressalva também. Tem que ter um pouco de autoavaliação, autocrítica. O que que não deu certo? O que que deu certo? O que que dá certo para um prazo curto como é a seleção brasileira? O que que não dá certo com um prazo curto? Eu acho que falta o Diniz um pouco de autocrítica com ele mesmo, com os trabalhos dele, enfim. Você vê que o Fluminense foi campeão, mas o Fluminense foi campeão da Libertadores depois de quase 2 anos de trabalho. Antes disso, o Fluminense colecionou eliminações, colecionou fracasso também. Mas enfim, como se diz, isso não tira o mérito do Fernando Diniz em ganhar com o Fluminense. A questão é que o trabalho dele leva tempo e o povo, é, principalmente aqui no Brasil, demora um pouco para pegar as ideias que você quer, porque o jogador brasileiro já não é tão focado. E o sistema do Diniz exige foco, principalmente no sistema defensivo. Exige foco no treinamento, exige foco no jogo. O jogador brasileiro já não é tanto assim. Além disso, o jogador brasileiro não é tão estudioso. O sistema do Diniz exige estudo do adversário. Então exige que também os jogadores estudem o adversário. Então ficou difícil, ficou inviável. E além do mais é o seguinte, a CBF é uma bagunça, né? É uma bagunça. E agora quer Muricy e Dorival Júnior como coordenadores, no caso do Dorival treinador, mas ali na comissão técnica da seleção brasileira. E foi ventilado também que o Fernando Diniz ficaria na comissão técnica do Carlo Ancelotti. Gente, o Carlo Ancelotti que viria no meio do ano, não vem mais, por conta dessa bagunça que virou o sistema eleitoral da CBF, a bagunça da CBF integral, né? Bagunça na CBF integral. Então, assim, é, é, você juntar um estilo de Diniz e Guardiola, de Diniz e Carlo Ancelotti, é muito diferente. Agora, você trocar de Diniz para Dorival Júnior também é muito diferente. O Dorival é muito mais técnico que o Diniz. Tudo bem, ele pode ser muito mais técnico que o Diniz. Só que, ao mesmo tempo, é um esquema diferente, até que os jogadores adaptem a isso. Adaptem a isso. Não é, o Dorival Júnior não está acostumado a lidar com estrelas europeias, como são alguns jogadores da seleção brasileira. É, está acostumado a lidar apenas com o futebol brasileiro. Será que o esquema do Dorival Júnior encaixa com contra uma seleção europeia?
Então aí que a gente tem que pensar. Que o Dorival Júnior é um bom treinador, a gente sabe que é. Só que ao mesmo tempo, ele só virou para a mídia e para as pessoas também um bom treinador a partir do trabalho dele no Flamengo em 2022. Porque antes, no Ceará não era reconhecido. No São Paulo passou algumas vezes. No Flamengo passou algumas vezes. Passou algumas vezes sem êxito. Dorival não era o técnico que disputava título. Agora passou a ser. Provavelmente porque fez aquilo que o Diniz precisa fazer. Uma autorreflexão naquele, naquele sistema que ele joga. Tá. Agora uma outra questão também que a gente tem que ver, se vem o Dorival mesmo ou não, eu sou contra, sou completamente contra, não porque eu sou São Paulino, mas é porque eu acho que a CBF devia investir num treinador de fora do país, devia investir em Jorge Jesus, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, né? Tá aqui, tá aqui a descrição, inclusive. Aliás, vou botar no final o card, um vídeo sobre isso, quando o Ancelotti falou não, que eu acho que a seleção brasileira deveria ir atrás de Jorge Jesus. Por que que eu acho que deveria ir atrás do Jorge Jesus? Porque um cara que conhece o Brasil joga da maneira que a gente gosta, joga de uma maneira ofensiva, que é tudo que o brasileiro e a seleção brasileira sempre se adequaram a ver, a ver e a gostar. E eu não acho que o Dorival Júnior joga de maneira ofensiva. Eu acho que o Dorival Júnior joga de uma maneira defensiva. Claro que não é uma retranca, igual, por exemplo, uma Itália sempre fez na vida, mas é um time que é mais do contra-ataque, é um time que não propõe jogo. São Paulo, por exemplo, não propôs jogo hora nenhuma com o time do Dorival. Ele é simplesmente um time que rouba a bola, que luta fisicamente e que vai lá e faz um gol e às vezes fecha a casinha ali para ganhar daquela forma. Ah, mas o mas ele ganhou no Flamengo também jogando assim. Tudo bem, cara, mas o Flamengo também era o time de uma bola. De uma bola, duas bolas com o Dorival. Ah, o Dorival acertou. Acertou porque o time não era exigido defensivamente. Assim como o São Paulo poucas vezes foi nessa última temporada. Vamos lembrar que o São Paulo toma 5 do Palmeiras. Tem isso também. Então, assim, eu acho que o Dorival Júnior, talvez os nomes brasileiros sejam um dos mais requisitados, mas não acho que deve ser o próximo treinador da CBF. Para mim, a CBF deveria ir atrás, mostrar força, ir atrás do Jorge Jesus no Al Hilal. Ah, mas Jorge Jesus não vai sair do Al Hilal por conta dos sheiks árabes e tal. Eu acho que a CBF teria que ter uma questão de honra trazer Jorge Jesus. Por quê? Porque mostraria força ainda, mostraria muita coisa. Além disso, além de força, né? E eu não acho que o Dorival Júnior ainda seja um técnico preparado para enfrentar uma seleção brasileira de frente. Será que o Dorival Júnior tem condição de bater de frente com o Neymar, por exemplo? O Fernando Diniz não teve, mas também ele era interino. Os outros treinadores também não tiveram. Que é tudo que eu acho que o Jorge Jesus tem. Tem condição de bater de frente com as estrelas brasileiras. Acho que ele não tem medo de ninguém. Não tem medo de ninguém. E o nosso glorioso Dorival Júnior ainda não mostrou isso nos clubes em que passou. Então, não sei até que ponto o Dorival Júnior seria bom para a seleção brasileira. Além do mais, é o seguinte, quero fazer uma outra ponderação. Os presidentes da CBF, Edinaldo Rodrigues, presidente agora porque foi recolocar, né? Disse ao Fernando Diniz que ele não continua porque ele conversou com o presidente do Fluminense e prometeu ao presidente do Fluminense não tirar o treinador do Fluminense. Isso está em matéria do G1, inclusive, vocês podem ir lá no site e ver. E o Fernando Diniz ficou irritado, com completa razão. Com completa razão. Por quê? Com completa razão. Porque, cara, é uma seleção brasileira. A seleção brasileira não tem que se submeter a clube. A CBF tem que fazer o contato. A CBF é
a entidade máxima do futebol brasileiro. A CBF tem que fazer o contato, tem que fazer o contato com o clube também, mas não pode ficar à mercê do clube. O clube dar a condição à CBF. Não, é a CBF que tem que dar a condição ao clube. Entendeu? A CBF tem que dar a condição ao clube. Por exemplo, vamos lá. A CBF tinha que chegar e falar assim: queremos contratar o Fernando Diniz por conta disso, 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 e ponto. Podemos dividir até o final do ano? Podemos, mas depois, no outro ano, ele é o treinador nosso. Poderia falar assim, só que o professor Edinaldo Rodrigues não fez isso. Além do mais, é o seguinte: professor Edinaldo Rodrigues, o senhor agiu mal no caso Ancelotti e vai agir mal de novo no caso do Dorival Júnior. Porque o São Paulo está montando uma equipe a pedido do Dorival Júnior. E você pensa de uma seguinte maneira: se o Dorival Júnior larga essa equipe agora, quem pega o São Paulo? Quem pega o São Paulo para treinar? Com um time que o São Paulo praticamente desmanchou e está remontando outro, e está colocando outro a caráter na cara do Dorival Júnior. Então, e aí vem a CBF, faz o convite ao Dorival Júnior, que é convite recusável, porque seleção brasileira você não recusa, assim como Real Madrid você não recusa, assim como seleção alemã você não recusa, esses times grandes, tanto seleção quanto clube, você não recusa. É convite recusável. Ah, o Muricy recusou aquela vez, foi o único. Foi o único. E recusou porque a CBF não conversou com o Fluminense, que iria fazer um contato com ele, né? Naquela ocasião. E dessa forma, também não está fazendo. O CBF não fez um contato com o São Paulo. Fez um contato direto com o Dorival. Tinha que fazer um contato com o São Paulo. Falar o seguinte: ó, queremos o seu treinador, nós vamos conversar com ele. Se ele aceitar, vocês ficam na espreita para contratar um outro treinador. Se ele não aceitar, aí ele segue com vocês. Enfim. Então, está conduzindo mal a CBF. A CBF está conduzindo mal essa história. Conduziu mal a história do Carlo Ancelotti, porque o Carlo Ancelotti disse à CBF que a condição principal dele era ficar no Madrid. Se o Madrid o quisesse, ele ia renovar. Ele mesmo disse, e ele mesmo confidenciou que houve convite da CBF. A CBF conduziu mal com o Diniz, conduziu mal com o Ramon, conduziu mal com o Tite. E agora vai conduzindo mal com o Dorival. A questão é, como que a CBF quer ser uma entidade respeitada se está conduzindo mal os seus processos de contratação de treinadores na principal, na principal elite da seleção? A principal elite da seleção não. Na elite principal da seleção brasileira. Não dá. Não dá. Então assim, a CBF cada vez mais perde respeito. A seleção brasileira cada vez mais perde respeito. E conduziu mal o Fernando Diniz. Alguns acham que o Fernando Diniz não deveria ter aceitado. Outros acham que deveria ter aceitado. Eu acho que deveria ter aceitado. Porém, o Fernando Diniz e a CBF deveriam chegar num acordo de que esse ano era eles dois. Não eles dois e o Fluminense. Por isso, talvez, que o Fernando Diniz saiu. Né? Mas, enfim. Vida que segue. Bola pra frente. Seguimos as nossas férias. Em fevereiro, estamos de volta aqui com os programas ao vivo. Né? Lembrando sempre para você se inscrever no canal, ative o sininho, comente, compartilhe. E também lembrando que nós estamos em época de reprises, né? Essa semana foi a reprise do São Paulo e nesse sábado deve ao ar a reprise do Palmeiras, a retrospectiva do Palmeiras, né? Perdão, a retrospectiva do São Paulo foi ao ar nesse sábado. Inclusive vou deixar o card aqui em cima. Vai ao ar agora no sábado a retrospectiva do Palmeiras, semana que vem a retrospectiva de Corinthians e Santos e também do futebol carioca. E na outra semana, a retrospectiva do futebol mineiro, Atlético, Cruzeiro e América, e também da NBA. Tá certo? Voltamos a qualquer momento, com qualquer atualização. Enfim, e CBF. Melhora, viu? Melhora.
trocar de Fernando Diniz para Dorival Júnior me parece um pouco esquizofrênico. Até mais. Valeu, tchau, obrigado.